As USEs distritais do Centro e do Ibirapuera realizaram em conjunto o Mês do Livro Espírita 2026, em abril, com o tema central Revista Espírita, de Allan Kardec. No evento, as apresentações foram feitas com os expositores de uma casa visitando outra, abordando um tema tratado em uma edição da Revista Espírita. Dia 9, Antônio Carlos Amorim, do Centro Espírita Luiz Ismael, apresentou o tema Os Fantasmas, da Revista Espírita de julho de 1860, no Grupo de Estudos Espíritas entre Amigos, remotamente. Então vamos aos fantasmas, né? Antes de começar, eu conversava aqui com a Kátia e nós lembrávamos de vários programas, vários filmes que existem atualmente na televisão, na internet, mais exatamente, e que abordam essas questões espirituais, geralmente de uma forma algo cômica, mas muitas vezes de forma dramática. Então tem uma grande variedade. No próprio programa Momento Espírita, nós fazemos divulgação de livros e de filmes, e a gente faz bastante divulgação de filmes, porque é uma forma das pessoas se divertirem um pouco, ao ganharem um pouco de cultura e fazerem uma apreciação do que se fala por aí sobre os espíritos, sobre a vida espiritual. Então a gente encontra desde filmes que usam de forma dramática, até às vezes terrorista, né? Os filmes de terror, que falam dos espíritos como se fossem entes malignos, até aqueles filmes em que a gente dá risada junto com os personagens, porque são tratados de forma muito leve. Inclusive uma série que a Kátia lembrou, que ela é original da BBC, é uma série britânica, que depois foi copiada pela Netflix nos Estados Unidos, e depois também foi copiada por uma emissora australiana. Chama Os Fantasmas, em português. É muito divertido e, apesar de ser uma comédia, tem alguns aspectos bastante coerentes. Então, o fato, por exemplo, da moça, depois de um acidente, ela passar a perceber os espíritos visual e auditivamente, enquanto o marido não percebia nada, aí cria aquela confusão. A mulher fala com os espíritos e o marido fica olhando com cara de paisagem, com quem que ela está falando? Como é que alguém responde para ela? Até que ela explica e acabam se entendendo, ele acaba tentando conversar com eles e não consegue. Enfim, é uma série bastante interessante. Quando a gente pega esse artigo que eu usei como referência, de julho de 1860, chamado justamente Os Fantasmas, Kardec começa esse artigo dizendo assim: a academia assim define esse vocábulo. Disse dos espíritos que se supõem voltarem do outro mundo. E ele observa em seguida: a academia, não diz que voltam. Só os espíritas são bastante loucos para ousarem afirmar essas coisas. Então vejam que o próprio Kardec acaba sendo irônico, um pouco sarcástico, quando ele fala a respeito disso. Por que ele aborda esse assunto? Porque muitas vezes, na revista espírita, são citados casos, os mais diversos. Eu vou aqui citar alguns desses artigos, em que nós encontramos uma análise de Kardec sobre notícias que estão nos meios de comunicação. Então, não se trata de Kardec falando sobre algo que se ouviu falar assim na base do cochicho, mas sim notícias dos jornais da época. Notícias que, inclusive, costumam passar de um jornal para o outro. Um jornal publica o que aconteceu numa cidade, aí outro jornal de outra cidade pega aquela notícia, republica, e a coisa vai indo assim e acaba espalhando para grandes áreas. Quando Kardec analisa essas notícias,
Uma coisa muito interessante é que ele respeita a forma de entender das pessoas que não são espíritas, coisa que às vezes nós percebemos que os espíritas não costumam fazer. Quando alguém fala alguma bobagem sobre espíritos ou espiritismo, tem gente que já começa logo a querer dar uma aula de doutrina. Mas as pessoas não estão afim de ouvir aula de doutrina. Quando é o caso, elas pedem explicações, mas quando elas estão comentando sobre um filme ou sobre um caso, uma notícia que apareceu no jornal, na televisão, elas querem apenas falar daquele caso, elas não querem ser doutrinadas. Quando a gente estava falando sobre os filmes, eu até comentei com a Kátia que muitas vezes os filmes comerciais, eles são mais adequados, mais coerentes com questões espíritas, questões doutrinárias, do que aqueles que se dizem espíritas. Porque aí o pessoal começa a querer fazer curso de doutrina através do filme e costuma ficar muito desagradável. E, inclusive, muitas vezes, usando como base, como referência, como fundamento, livros psicografados, que são romances. E romance não é livro doutrinário. Romance, é uma obra para nos distrairmos, é uma obra para ocupar o nosso tempo. Uma pessoa que não conhece espiritismo, eventualmente ela pode até achar interessante aquela história e passar a buscar mais informações sobre espiritismo. Mas não é com o que ela pega naquele livro que ela vai se tornar espírita. Muitas vezes, as pessoas acabam desaprendendo sobre espiritismo quando pegam livros de romance psicografado. Então, esse é um aspecto que, a meu ver, parece muito importante quando a gente fala da Revista Espírita e das abordagens que Kardec faz a respeito dessa publicidade que se dá aos fenômenos espirituais. E ele reúne aqui nessa publicação uma série muito grande de casos, os mais diversos. Então, eu vou citar alguns para a gente ir comentando. Então, por exemplo, na Revista Espírita de 1858, lembremos que foi o primeiro ano, foi o ano em que, em janeiro, saiu o número 1 da Revista Espírita de Allan Kardec. No mês de outubro, tem um artigo, Questões de Espiritismo Legal. Primeiro ano da Revista Espírita. Olha a história. Foi retirado de um jornal chamado Courrier du Palais. O Correio do Palácio deve ser a tradução. E foi publicado por uma pessoa que é advogado na Corte Imperial. Então ele transcreve um trecho aqui. Ele diz: transcrevemos textualmente para não tirar o sabor da narração do espirituoso escritor. Os nossos leitores facilmente notarão a forma leve e tão agradavelmente sabe ele dar as coisas mais respeitáveis. Então está escrito assim, ó, temos um caso bem mais estranho que aquele, e depois ele vai falar nesse outro caso. Então a história é contada. Um parisiense leu num jornal que se achava à venda um velho castelo nos Pirineus. Comprou-o e nos primeiros dias gloriosos da bela estação, lá foi instalar-se com seus amigos. Jantaram alegremente e depois, ainda mais alegres, foram deitar-se. Restava passar a noite. A noite no velho castelo, perdido na montanha. No dia seguinte, todos os convidados se levantaram espantados, com cara de assombro. Foram procurar seu hospedeiro e lhe fizeram a seguinte pergunta com um ar lúgubre e misterioso. Você não viu nada esta noite? O proprietário não respondeu, de tão espantado que também se achava. Limitou-se a fazer um sinal afirmativo com a cabeça. Por que isso aconteceu? Porque durante a noite começaram a acontecer os fenômenos mais espantosos que se possa imaginar
para aquelas pessoas, ou seja, fenômenos espirituais, os chamados fenômenos de efeito físico. Então, ruídos nas paredes, nas portas, objetos que começavam a se mexer, enfim, tudo aquilo que a gente conhece, que é apenas e tão somente uma manifestação de espíritos, mas que para aquelas pessoas que não conheciam o espiritismo, não estavam interessadas em espiritismo, aquilo foi uma noite de terror. Essa história continua. Kardec diz que depois Kardec não, o escritor, né, referenciado por Kardec, que uma boa parte daqueles amigos do proprietário do castelo foram embora. Não quiseram mais saber de ficar ali, aproveitar aquela maravilhosa estância nos Pirineus. Uma parte foi embora. Alguns corajosos, inclusive o proprietário, resolveram ficar mais uma noite. E nessa segunda noite os efeitos foram ainda maiores, ainda mais intensos. Resultado, no dia seguinte não sobrou a alma viva naquele castelo. E depois Kardec faz uma série de considerações a respeito. Inclusive, algumas pessoas começaram a escrever para o jornal, a dizer que devia ter sido feito isso ou aquilo para espantar os espíritos, né? Espantar os fantasmas, porque é assim que as pessoas se referiam. Então, Kardec depois faz um comentário. Então, outubro de 1858, Kardec está falando a respeito do que acontecia na sociedade envolvendo fenômenos espirituais. Então, não se trata de acontecimentos dentro de uma sala fechada, de um grupo secreto. É uma coisa que aconteceu num ambiente privado, né? Era um castelo comprado por alguém, mas que tinha uma porção de gente, uma porção de testemunhas, e todas elas se sentiram impactadas. Então, nenhuma ali estava defendendo o espiritismo. Elas só relataram para o advogado, que depois foi tentar a devolução do dinheiro da compra, e aí, não sei o que aconteceu depois, mas para obter essa tentativa de devolução da compra, né, de desfazer o negócio, ele relatou tudo o que aconteceu. Muito bem. Depois, na revista de 1859, em fevereiro, no título do artigo, Espíritos Barulhentos, como livrar-se deles. Olhem as manchetes que certamente Kardec deve ter encontrado nos jornais da época. Então, o texto é assim: numa casa da aldeia de Cugê, comuna de Bastá, no departamento de Lot, há cerca de 2 meses ouvem-se ruídos extraordinários. A princípio eram golpes secos e muito semelhantes à pancada de um machado no estoalho, e escutados por todos os lados, sob os pés, acima da cabeça, nas portas, nos móveis. Depois as passadas de um homem descalço e o tamborilar de dedos nas vidraças. Os moradores ficaram amedrontados e mandaram rezar missa. Então, desde aquela época que as missas ou os exorcismos são feitos e não se resolve nada, né? Porque o espírito não tem medo de missa, não tem medo de padre, não tem medo de coisa nenhuma. A população inquieta ia até a aldeia e escutava. A polícia tomou conhecimento, fez várias pesquisas e o barulho aumentou. Então os espíritos, ao invés de ter medo da polícia, se divertiram com isso. Passaram a fazer ainda mais barulho. Em breve, as portas se abriam, os objetos eram revirados, as cadeiras projetadas pela escada, os móveis transportados do rés do chão, que é o térreo, para o sótão. Tudo quanto informo ocorre em pleno dia e é atestado por grande número de pessoas. A casa não é um pardieiro antigo, sombrio e negro, que só pelo aspecto faz sonhar com fantasmas. É uma construção recente e risonha. Os proprietários são gente boa, incapazes de querer enganar e morrem de medo. Então, vejam o detalhe da pessoa que escreveu essa notícia,
Porque normalmente fantasma é associado com algum lugar tétrico, cemitérios, ruínas, castelos antigos. Mas ao invés disso, ele fez questão de dizer, não era uma casa velha, era uma casa nova, bonita, risonha. E apesar disso, os fenômenos aconteciam. Nesse artigo, depois, algumas pessoas começaram a dizer que era preciso fazer algumas infusões de ervas para espalhar pela casa e várias outras coisas que era para espantar os fantasmas. E Kardec, novamente, ele faz comentários a respeito, né, de, obviamente, nada disso resolvia coisa alguma. Ainda na revista de 1859, no mês de março, tem um artigo bastante interessante em que ele fala de Plínio o Moço. Quem estudou um pouco da história de Roma deve lembrar de Plínio o Moço, que algumas vezes é citado. Esse Plínio, ele foi evocado porque na época em Roma aconteceram alguns fenômenos, ele recebeu como que fosse uma premonição de que ele ia assumir um determinado posto, ia ter um certo progresso, e depois, numa certa circunstância, ele ia morrer. E aconteceu tudo daquele jeito que foi dito para ele. Aí ele foi evocado. Isso, imagina, lá na época romana, lá pelo ano 200 ou 300. Aí o Kardec fez uma evocação. Embora estejais morto há 1743 anos, tendes recordação de vossa existência em Roma ao tempo de Trajano? Por que então nós, espíritos, não nos podemos recordar? Olha a forma que o espírito responde, que às vezes a gente, quando fala em mediunidade, algumas pessoas pensam que mediunidade tem que ser uma coisa feita bem quadradinho, né? Tem que ser uma coisa de uma maneira que não se pode fazer nenhuma pergunta, não se pode provocar o espírito, não se pode discordar do espírito. E Kardec não tinha nada dessas conversas, não. Kardec simplesmente fazia as perguntas que ele acreditava que tinha que fazer e quando o espírito não respondia adequadamente, ele questionava o espírito. Então, quando ele faz a pergunta, ele não está levando em consideração se o espírito é esclarecido ou não. Ele fez a pergunta: você se recorda da tua encarnação há quase 1800 anos? Por que então nós não poderíamos nos recordar? Porque os espíritos têm uma outra condição. O espírito pode recordar, se aquilo foi significativo para ele, é claro que ele vai recordar. E aí ele conversa com esse espírito e ele questiona se aquilo tudo que está registrado na história, se aquilo aconteceu de verdade. E o espírito responde que sim, que aquilo tudo aconteceu daquela maneira que está registrado. Kardec, num determinado ponto, ele diz assim: mesmo sem absolver o vosso século, parece que ele vale mais do que aquele em que vivestes. Mesmo sem absolver o nosso século de Kardec, né? Século XIX. Parece que ele vale mais do que aquele em que vivestes, e no qual a corrupção estava no auge e a delação não conhecia nada de sagrado. E o Espírito responde: faço uma generalização muito exata. Sei que a época em que eu vivia não havia muito desinteresse. Entretanto, havia aquilo que não possuís, ou o possuís em dose muito fraca: o amor do belo, do nobre, do grande. Falo para todo mundo. O homem de hoje, sobretudo os povos do Ocidente, e particularmente os franceses, tem o coração pronto para fazer grandes coisas, mas isso não passa de um lampejo passageiro. Então o espírito está dando uma ensaboada
nos franceses, na França, sendo evocado ali em Paris, né, na capital da França. Aí Kardec faz uma observação. A resposta é mais longa, eu não vou ficar lendo tudo, senão fica muito desagradável. A observação de Kardec. Compreendemos muito bem que o nosso século muito deixa a desejar. Sua chaga é o egoísmo, e o egoísmo engendra a cupidez e a sede de riquezas. Sob este ponto de vista, estamos longe do desinteresse de que o povo romano deu tantos exemplos sublimes durante uma certa época, mas que não foi a de Plínio. Então, como eu disse, o interessante quando a gente lê a Revista Espírita é perceber o contexto de época, é perceber as observações que Kardec faz, as análises que Kardec faz, não apenas do trabalho que cada espírito realiza, né, da comunicação, do conteúdo da comunicação, mas também do contexto em que as coisas aconteceram. Ele fala aqui, por exemplo, de Roma, ele fala de outras cidades, ele comenta sobre o que acontecia na França. Então, a gente, lendo a Revista Espírita, a gente começa a entender um pouco como era o ambiente em que Kardec trabalhava. É preciso a gente lembrar que ele, praticamente sozinho, evidentemente com toda a ajuda da Amélie Boudet, mas ele assumiu o encargo de publicar a Revista Espírita, que todo mês ele publicava, e quando vocês pegarem a revista, vocês vão ver que cada edição, né, cada mês da revista, não são 2 ou 3 páginas, são dezenas de páginas. Então dava muito trabalho. Ele não tinha computador, ele não tinha internet, ele não tinha máquina de escrever, não tinha nada disso. Ele trabalhava na pena. Quando a gente fala na pena, é pena mesmo, a pena de pato, de ganso, que molhava na tinta e ia escrevendo. As canetas são posteriores a isso. Então, quando a gente fala na Revista Espírita, a gente está falando de um trabalho imenso que foi realizado pelo Kardec e que deixou para nós esse legado importantíssimo que nos permite acompanhar o desenvolvimento da história do Espiritismo. Lembrando que da Revista Espírita, dos textos publicados na Revista Espírita, divulgados pelo mundo, e de que ele recebeu comentários diversos e contribuições as mais diversas em cima daquilo que ele publicava, de tudo isso é que saíram os livros, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e alguns outros opúsculos, como, por exemplo, o que ele publicou já em 1868, um catálogo racional para a organização de uma livraria espírita. Aliás, um documento que pouca gente conhece e que tem, como ele mesmo diz, muito importante, inclusive obras que falam contra o espiritismo. Por quê? Porque é preciso que a gente saiba o que as pessoas estão comentando sobre o espiritismo, para que a gente possa saber até mesmo como explicar melhor o espiritismo para as pessoas. Porque se nós não sairmos de nossa bolha, a gente não entende o que está acontecendo no mundo. A gente não pode ficar encerrado dentro de uma redoma de vidro. A gente tem que conviver no mundo. A gente tem que entender o que o mundo faz. Por isso, é interessante a gente assistir filmes e ler livros que não são espíritas. Ouvir notícias. Tem pessoas que falam, eu não ouço mais notícia, porque as notícias só falam de coisas desagradáveis, então eu não vejo mais noticiário, não leio jornal, não leio revista, e a pessoa se fecha numa bolha. Nós não podemos estar dentro de bolhas. Nós precisamos estar junto às pessoas, pessoas que pensam como nós e pessoas que pensam diferente de nós. Porque se nós entendermos que alguma coisa que as pessoas dizem está errada, nós só conseguimos entender o que está errado e imaginar uma forma de abordar essa questão, de
esclarecer essa questão é acompanhando essas pessoas e sabendo como elas pensam, como elas analisam a vida. Então, esses aspectos, a meu ver, são muito significativos. Mais um artigo para a gente ilustrar. Em 1859 ainda, no mês de novembro, olha, eu saí de 1858 e 1859, são 12 anos que tem a revista, hein? Um jornal belga, Independência, que não pode ser acusado de excessiva benevolência para com as crenças espíritas, relatou o fato seguinte, reproduzido por vários jornais, e que, por nossa vez, transcrevermos com todas as reservas, pois não tivemos ocasião de constatar a sua realidade. Vejam o cuidado de Kardec. É um tema de interesse dele e da divulgação do Espiritismo, e, portanto, ele poderia dizer que, com certeza, isso que eu vou relatar aconteceu e é interessante, é importante. Não. Eu disse, eu vou relatar, eu vou transcrever o que o jornal diz, mas com reservas, porque eu não pude pessoalmente constatar e verificar a veracidade de tudo isso. Então, é aqui. Numa casa da aldeia de Cugê, não, perdão, aí pulou aqui. O computador aqui para poder ler. É Advertências de Além-Túmulo, oficial da Crimeia. Então, era um rapaz, um moço, que estava no exército da França, estava na Crimeia, numa guerra na Crimeia, e, num determinado momento, ele diz assim: seja porque a nossa imaginação inventa e povoa o mundo das almas ao nosso lado e acima de nós, seja porque o mundo no qual estamos, vivemos e agimos existe realmente, é fora de dúvida, pelo menos para mim, que se produzem acidentes inexplicáveis que provocam a ciência e desafiam a razão. Isso é o que está escrito no jornal. E aí a história é a seguinte: dois moços conversaram e, pela madrugada, o amigo acompanhou à tenda o oficial visionário, quando esse estremeceu de repente e lhe disse: Eila, meu amigo, eila diante da minha tenda. Ela me faz sinais dizendo que eu não tenho fé nem confiança. Por quê? Esse rapaz, esse oficial, ele sonhou, ou pelo menos acredita ter sonhado, que ele viu uma prima dele, de quem ele era noivo. Apareceu para ele, então ele está lá no acampamento militar, nesse campo de batalha, e naquela época era assim, anoitecia, todo mundo se recolhia, o sol aparecia, recomeçava a batalha. Então, era uma guerra bastante civilizada, digamos assim. Então, à noite, ele se recolheu, e quando ele estava dentro da tenda dele, como ele era um oficial, ele não estava junto com um monte de gente, ele estava sozinho numa tenda, e apareceu essa prima para ele, e começou a conversar com ele, dizendo que ele não tinha muita fé. Mas ela apareceu com um aspecto meio doentio, e por isso ele chamou esse amigo, e quando esse amigo levou ele de volta para a tenda, ele falou: olha aqui, eu estou vendo ela dentro da minha tenda, mas só ele via, o amigo não via. Então não era sonho, era uma percepção espiritual. Ele estava tendo um caso de vidência, e o amigo não era vidente, então o amigo não via, só ele que enxergava. O amigo, é bom que se diga, nada via. Ele fez o que pôde para animar o camarada. Raiou o dia, e com o dia vieram as ocupações suficientemente sérias para que deixasse de pensar nos fantasmas da noite. Mas, por uma precaução muito razoável, no dia seguinte, uma carta partiu para a França pedindo urgentes notícias da senhorita. Alguns dias depois responderam que a senhorita estava gravemente doente
e que, se o oficial pudesse obter uma licença, pensavam que sua visita teria um ótimo efeito. Então, vejam, ele estava na batalha, ele viu a prima, que era sua noiva, ele percebeu que ela não estava bem, que a imagem dela lhe inspirava cuidados. Ele tomou cuidado de escrever uma carta para a França, para a família respondeu, dizendo que ela não estava bem realmente, e que, se ele pudesse, ele deveria vir, né, retornar para a França. A Crimeia, vocês talvez lembrem, a Crimeia atualmente foi uma parte ocupada pela Rússia, que fazia parte da Ucrânia. Então fica lá no final do Mar Negro, que fica no fim do Mar Mediterrâneo, depois da Turquia. E ele estava lá, na Crimeia, e sugeriram que ele voltasse para a França. Bom, nessa mesma noite, ele pediu licença, embora estivesse em batalha, era difícil que concedessem. Acontece que, antes dele conseguir essa licença, ele recebeu uma nova visita da prima, e completamente pálida, então demonstrando que não apenas já não estava bem, como já tinha morrido, tinha desencarnado. E o que o rapaz fez, como era o noivo dela, ele se desesperou e se matou. Kardec questiona o que teria produzido essa visão. O próprio jornal coloca alguns questionamentos, se isso era uma coisa do magnetismo, ou o que era, mas não sabiam dizer. O que se deve concluir? Nada, a não ser que eu terminasse a minha correspondência de uma maneira muito lúgubre e que soubesse fazer dormir sem saber magnetizar. A pessoa que escreveu essa notícia. Como sempre, Kardec faz diversos comentários, né? Ele diz assim: em outros tempos podiam parecer sobrenaturais, mas hoje que se conhece a sua causa e que estão psicologicamente explicados graças à teoria espírita, nada tem que os afaste das leis da natureza. Acrescentaremos apenas uma observação. Se esse oficial tivesse conhecido o espiritismo, saberia que o meio de se ligar à sua noiva não seria o suicídio, pois essa atitude pode afastá-los por muito mais tempo do que ele teria vivido na Terra. O espiritismo lhe teria dito, além disso, que uma morte gloriosa no campo de batalha lhe teria sido mais proveitosa que essa morte voluntária por um ato de fraqueza. Em 1860, uma aparição tangível. Essa é muito legal. Na revista de abril de 1860, Kardec escreve que, em 14 de janeiro, portanto, esse artigo foi escrito durante o mês de março, então, 2 meses antes do artigo ser escrito e 3 meses antes de ser publicado, o senhor Leconte, cultivador na comuna de Bric, departamento de Valognes, foi visitado por um indivíduo que se dizia um de seus antigos camaradas, com o qual tinha trabalhado no porto de Cherburgo, e cuja morte remonta a 2 anos e meio. Ou seja, esse Leconte, ele tinha trabalhado num porto, uma das pessoas que trabalhou com ele, que ele sabia já tinha morrido há 2 anos e meio, e esse mesmo conhecido apareceu para ele. Então ele sabia que estava vendo alguém morto. A aparição tinha por fim pedir a Leconte que mandasse rezar uma missa, no dia 14. No dia 15 a aparição se renovou. Menos espantado, Leconte efetivamente reconheceu o antigo camarada, mas ainda perturbado não soube o que responder. O mesmo aconteceu em 17 e 18 de janeiro. Só no dia 19, que aconteceu de novo, Leconte lhe disse: já que desejas uma missa, onde queres que seja rezada, irás assistir?
Eu desejo, respondeu o espírito, que a missa seja dita na capela de São Salvador dentro de 8 dias. Eu ali estarei. E acrescentou, há muito tempo que eu não te via e era longe para vir ver-te. Dito isto, retirou-se apertando-lhe a mão. Vejam que interessante. O sujeito sabia que o outro estava morto, conversou com ele e até apertou a mão na despedida. O senhor Laconte não faltou à promessa. No dia 27, a missa foi dita na Capela de São Salvador e ele viu seu antigo camarada ajoelhado nos degraus do altar, junto ao padre oficiante. Ninguém mais o viu, embora tivesse perguntado ao padre e aos assistentes se não o viram. Então, esse Leconte provavelmente era também um médium vidente, sem o saber. Como, aliás, Kardec, no Livro dos Médiuns, fala repetidamente que muitas vezes nós somos médiums sem saber, sem ter conhecimento, sem ter domínio sobre essa mediunidade. Desde então, Leconte não mais foi visitado e retomou sua habitual tranquilidade. Então, vejam os relatos que aconteciam nos jornais da época de Kardec. Um outro caso muito interessante. 1861, em julho, o título Uma Aparição Providencial. Lê-se no Oxford Chronicle, de 1º de junho de 1861. Então, saiu no jornal em junho e em julho já publicou na Revista Espírita. Em 1828, um navio que fazia o trajeto de Liverpool a New Brunswick tinha como imediato o Sr. Robert Bruce. Estando perto dos bancos de Terra Nova, o capitão e o imediato calculavam um dia de sua rota, o primeiro em sua cabina e o outro na câmara ao lado. As duas peças eram dispostas de modo que eles podiam ver-se e conversar. Absorvido em seu trabalho, Bruce não notou que o capitão havia subido para a ponte de comando, né, a cabine de comando do navio. Então, a sala do capitão estaria vazia, porque o capitão tinha saído. Sem olhar, o Bruce disse: encontro tal longitude, qual é a sua? Longitude é uma forma de medir a posição do navio dentro dos mapas. Não recebendo resposta, repetiu a pergunta, mas inutilmente. Avançou então para a porta da cabina e viu um homem sentado no lugar do capitão, escrevendo numa ardósia. Vocês já devem ter lido que a ardósia é uma pedra específica em cima do que as pessoas escreviam. É uma espécie de uma lousa de pedra e as pessoas escreviam em ardósia. Então, o Bruce, que é o imediato, né, o auxiliar do capitão, fez os cálculos, pediu para o capitão confirmar, o capitão não confirmou, aí ele foi até a cabine do capitão, chegou lá, tinha um camarada sentado no lugar do capitão e escrevendo. E, obviamente, era uma pessoa desconhecida. O indivíduo voltou-se, olhou Bruce fixamente e este, apavorado, lançou-se para a ponte. Capitão, disse ele assim que o alcançou, quem é que está na sua escrivaninha na cabine? Mas ninguém, penso eu. Eu lhe garanto que há um estranho. Um estranho? Você sonha, Bruce? Quem ousaria meter-se em minha mesa sem minha ordem? Talvez você tenha visto o contramestre ou o despenseiro. Senhor, há um homem sentado à sua mesa que escreve em sua ardósia. Ele me olhou na cara e eu ouvi distintamente. Jamais vi alguém no mundo. Ele? Quem? Só Deus o sabe, senhor. Eu vi esse estranho que jamais tinha visto em qualquer parte em toda a minha vida. Você está louco, Bruce. Um estranho. Lá se vão 6 semanas que estamos no mar. O capitão estava achando que o imediato estava delirando, porque fazia 1 mês e meio que eles estavam navegando, sem aportar em lugar nenhum. E era relativamente comum as pessoas acabarem entrando em parafuso, né, quando ficavam muito tempo longe no mar, sem contato com outras pessoas. Eu sei, mas eu vi. Ora essa, vá ver quem é. Capitão, o senhor sabe que eu não sou um poltrão. Não acredito em aparições. Contudo, confesso que não suporto vê-lo só e de frente. Gostaria que fôssemos ambos.
Aí o capitão acabou concordando, desceu na frente, mas não encontrou ninguém, porque quando chegou na cabine já não tinha mais estranho nenhum. Veja bem, disse ele, você sonhou. Não sei como é isto, mas juro que ele estava ali há pouco e escrevia em sua ardósia. Neste caso, o capitão disse, deve haver alguma coisa escrita. Aí ele pegou a ardósia e leu estas palavras, dirija para noroeste. Noroeste é para o norte, mas um pouco para a esquerda, para o oeste, né? Noroeste. Que era diferente do rumo que eles estavam tomando. Aí ele perguntou para todos os homens do navio se alguém tinha escrito. Ele pegou uma outra ardósia e mandou um monte de gente escrever a mesma coisa. E nenhuma escrita tinha a semelhança com aquilo que estava escrito na ardósia que estava na mesa do capitão. Então, ele concluiu que não podia ser ninguém dali da sua equipagem. Depois de muita conversa, eles acabaram decidindo fazer a mudança de rumo. Eles rumaram para noroeste e, passado algum tempo, eles encontraram um navio que estava com o mastro quebrado. Naquela época eram veleiros. Veleiro com mastro quebrado não sai do lugar. É um barco à deriva. As pessoas podem morrer se ficarem muito tempo no mar, porque a comida acaba, a água acaba, as pessoas morrem, mesmo não afundando o barco. Então encontrou, foi avistado um bloco de gelo, depois um navio desmastreado, sobre o qual se viam vários homens. Chegando mais perto, soube-se que o navio estava quebrado, as provisões esgotadas, a equipagem e os passageiros famintos. Enviaram barcos para recolhê-los, mas no momento em que chegaram a bordo, para sua grande estupefação, o Sr. Bruce reconheceu entre os náufragos o homem que tinha visto na cabine do capitão. Assim que foi acalmada a confusão e que o navio retomou sua rota, o Sr. Bruce disse ao capitão: parece que não foi um espírito que eu vi hoje. Ele é vivo. O homem que escrevia na ardósia é um dos passageiros que acabamos de salvar. Ele, eu juraria perante a justiça. O sujeito, então, fala que faria até uma declaração, um testemunho em juízo, se fosse preciso. Aí o capitão foi lá para o homem, pegou uma ardósia nova, mandou o homem escrever aquelas palavras, olhou, parecia que era aquela letra do camarada, pegou aquela outra, entregou, essa aqui é a sua letra? Sim, eu acabei de escrever. Não, você escreveu nesta aqui. Essa aqui apareceu escrito na minha cabine. Bom, então vocês já entenderam, né? O tal passageiro, depois descobriram que ele tinha entrado num sono profundo algumas horas antes de terem sido salvos. Nesse momento em que ele entrou nesse sono profundo, como espírito, ele foi até o outro navio, provavelmente era um navio que estava mais próximo, ele se materializou, né? Foi uma aparição tangível, a ponto dele poder escrever, e certamente como passageiro ele não saberia para onde o navio tinha que ir, mas como espírito ele devia ter essa capacidade. Então ele escreveu, vá para noroeste. O capitão acabou indo e salvou todo mundo por causa de uma aparição. Então foi uma aparição que salvou várias vidas. Então os espíritos, ao invés de serem perigosos, os espíritos podem ser salvadores. Interessante, não? Kardec ele anota aqui que o Robert Dale Owen era um pastor americano que, inclusive, escreveu vários textos sobre os fenômenos espirituais, que eles não chamavam exatamente de espiritismo. Para os americanos é neo-espiritualismo, né? O novo espiritualismo.
E ele estava, inclusive, trabalhando para o governo, uma época, na Itália, e, e esse pastor, ele verificou toda essa documentação, ele entrevistou as pessoas, então ele conhecia o fenômeno pessoalmente, e por isso Kardec publicou sem nenhuma preocupação, porque havia sido feita uma pesquisa, uma verificação sobre esse fenômeno. Bem, chega de contar caso, né? A gente já viu uma porção de histórias as mais diversas. E os fantasmas, então, ao invés de serem figuras tétricas, são apenas e tão somente nós, que desprovidos do corpo podemos nos manifestar visual, auditiva ou até fisicamente, como vocês sabem. E apesar de nós sabermos isso, a população, como uma forma geral, não sabe, não entende isso, não compreende esse processo. Então, quando a gente fala em fantasmas, as pessoas pensam imediatamente, como já foi dito, em coisas tétricas, em cemitérios, em fantasmas aparecendo à noite, inclusive dando preferência à noite. E Kardec diz que não, de forma nenhuma. Os fenômenos acontecem a qualquer dia, a qualquer horário. Não tem dia e hora exata para acontecer uma manifestação espiritual. Inclusive, esse caso do navio aconteceu durante o dia. Então, veja, uma aparição tangível em que o espírito materializado, ele escreve durante o dia, na vista de pessoas que não conheciam o espiritismo, não conheciam nada disso, não sabiam nada sobre espiritualidade. Então, o que nós podemos deduzir dessas manifestações? Que o fenômeno é natural, o fenômeno está presente na vida das pessoas. E se não fosse o espiritismo, as pessoas, muitas delas, jamais saberiam que existe esse fenômeno com essa característica espiritual. Elas pensariam em muitas outras coisas, elas poderiam pensar em alguém tentando dar um susto, elas poderiam pensar em alguém fazendo uma chacota, podiam pensar um monte de coisas, em alguém querendo fazer um truque, mas não pensariam na possibilidade efetiva de espíritos como nós, com a diferença que nós estamos usando uma roupa, que é o corpo, e os outros espíritos estão sem o corpo, estão em torno de nós, e esses espíritos podem se manifestar de várias formas. Algumas formas são evidentes, são ostensivas, são físicas, seja por ruídos, seja por imagens, mas muitas outras formas, elas são mais sutis. Todos nós, sem exceção, já passamos por uma situação de, por exemplo, nós esquecermos, a gente precisa de alguma coisa, um objeto, uma chave, um documento, uma carta, seja lá o que for. A gente sabe que tinha esse objeto e que a gente trouxe, por exemplo, para casa. E na hora que a gente precisa dele, a gente não encontra. A gente revira a casa inteira, põe tudo de pernas para o ar e não encontra. E quanto mais a gente procura, mais nervoso a gente fica, mais a gente fica focado em achar e mais a nossa mente estreita a nossa atenção e não consegue achar. Quando a gente resolve, bom, eu não achei, eu vou ter que pensar em alguma outra coisa, eu vou ter que mandar fazer uma cópia da chave, ou eu vou ter que ir atrás de uma cópia do documento, uma segunda via, ou eu vou ter que pedir aquela carta de novo. A gente senta, pega um copo d'água, bom, agora eu vou dar uma descansada, depois eu vou sair e resolver esse problema. A gente senta, começa a tomar aquele copo d'água, ou um café, ou seja lá o que for. Enquanto a gente está relaxado, vem uma ideia, procurar naquele lugar que é tão óbvio que a gente não pensaria naquilo. Não é possível que eu tenha deixado ali em cima da televisão, por exemplo. A gente procura na casa inteira, mas não olha em cima da televisão. Aí
Puxa, eu não olhei mesmo com a televisão. A gente levanta, vai lá, tá ali, na nossa cara. Se fosse uma cobra, teria mordido. É uma manifestação evidente da ação de espíritos que querem nos ajudar, chamando a nossa atenção. É o que a gente chama de inspiração. É diferente da intuição. Intuição é quando nós lembramos de algo que nós sabemos e que nós, em determinadas circunstâncias, nós temos essa lembrança, essa intuição, né? É uma ideia intuitiva, uma ideia que já faz parte de nós, e a gente encontra essa ideia, a gente lembra dessa, seja lá do que for, porque isso já está em nós. A inspiração é diferente, porque é uma inspiração, ela vem de fora. E nesse caso, pode ter acontecido uma dupla inspiração. Primeiro, uma inspiração de espíritos que querem se divertir à nossa custa, querem nos ver nervosos, e desviam. Cada vez que a gente vai chegando perto do lugar onde está o documento, a chave, ou seja lá o que for, eles nos dão ideia para procurar em outro lugar. Revira mais essa gaveta, você esqueceu de olhar, você tem que tirar a gaveta, vai ver que caiu atrás da gaveta, tá lá dentro do móvel. E a gente faz aquela bagunça na casa. Quando a gente relaxa, que abre a possibilidade de outros espíritos participarem do nosso ambiente mental, aí vem a ideia que faz a salvação da nossa situação. Então, nesse caso, é um espírito amigo que está querendo nos ajudar. Isso acontece o tempo todo para todo mundo. Só que é tão natural, que as pessoas não fazem conexão desse fato com a espiritualidade. Porque na cabeça das pessoas, geralmente, espiritualidade é uma coisa que acontece quando se vai num templo, quando se faz uma oração, quando a gente fica meditando. Não, espiritualidade é o cotidiano. A espiritualidade é o aqui e agora. O mundo espiritual não é lá. O mundo espiritual é aqui. Aqui, ó, em torno de nós. Então nós estamos imersos no mundo espiritual. E eu gosto mais de falar em ambiente espiritual. E como nós estamos imersos nesse ambiente o tempo todo, a gente não percebe a sua presença constante. É tão presente em nossa vida que a gente não percebe. Por isso é interessante a gente estudar esses artigos sobre fantasmas, sobre aparições e outros que aparecem na Revista Espírita. Se vocês colocarem, eu não sei se vocês conhecem o IPEAC e o Kardecpedia. São dois endereços, é o IPEAC, IPEAK.org, Instituto de Pesquisa Espírita Allan Kardec, IPEAK.org. Você entra lá e você coloca um termo de pesquisa e ele revira todas as obras de Kardec. E ele te diz onde aquele termo aparece em todas as obras. Faço essa experiência, esse material que eu peguei, eu consegui pesquisando no IPEAC. Eu poderia ter pego cada um dos livros e folheado, levaria semanas. Eu fiz isso aqui em menos de uma hora. Então, quando a gente conhece o ambiente espiritual, quando a gente compreende que o ambiente espiritual ele faz parte da nossa vida, esses fenômenos deixam de ser assustadores, deixam de ser fantasmagóricos. Não existe fantasma no sentido comum, né, naquele sentido assustador. Os fantasmas somos nós, com outras roupas. É só isso. Assista às demais apresentações em nosso canal do YouTube. Use Distrital de Ibirapuera. Inscreva-se, aprecie, comente e compartilhe.